Hoje a gente vai falar em como a gente se livrar de vez dessas limitações e para que a gente consiga sonhar mais alto, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então é disso que eu vou falar hoje. Eu tô com um grupo do WhatsApp e nesse grupo do WhatsApp eu compartilho PDFs, por exemplo, igual a nossa aula de hoje vai ser uma aula, um assunto bem longo. E como é um assunto longo, eu não quero me delongar muito aqui hoje, eu vou fazer uma introdução, eu vou dividir em duas partes. Então tem muitas regrinhas que eu passo, principalmente que hoje, por exemplo, eu vou falar um pouco de PNL, então vai ter exercício prático para vocês fazerem depois, que vai ajudar mesmo a vocês jogarem fora de vez essas limitações. E o exercício, ele tem uma série, então eu tenho esse grupo do WhatsApp que eu mando os PDFs para depois vocês poderem fazer em casa, tá? O grupo do WhatsApp, ele é só você acessar o link aí do meu Instagram e tá lá, entrar no grupo do WhatsApp e clicar. Então, eu acabei de dar 2 recados, esse do grupo e de que essa aula ela vai ter 2 partes, porque o assunto é longo e eu vou dividir nessa aula e na aula da próxima semana, da próxima terça-feira, tá bom? Então vamos começar. Muitas vezes a gente tem instrumentos poderosos, mas que eles não servem de muita serventia. Eles não têm muita serventia pra gente na nossa vida. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma máquina fotográfica de última geração, com tanto de lente, foco disso, daquilo. Mas se eu não sei usar aquela máquina, o que vai adiantar, né? Não adianta nada, ele não vai ter nenhuma serventia para mim. Assim também acontece com o nosso conhecimento. Muitas vezes as pessoas fazem muitos cursos, fazem um curso de uma coisa, de outra coisa, e ela não sabe o que ela vai fazer com todo aquele conhecimento. Ela não sabe utilizar o conhecimento. Então, a qualidade da nossa vida é a qualidade das nossas comunicações, principalmente aquela comunicação que a gente tem com a gente mesmo. Os limites que você coloca para você, o que você diz para você, que desculpas no dia a dia você anda dizendo para você. Muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo isso, não consigo aquilo, eu não consigo falar em público, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo fazer atividade física regular, eu não consigo empreender. Então, essa conversa que você tem com você mesmo faz toda a diferença na sua vida. E você, o que você diz para você que você não consegue? O que te limita na sua vida? Me conta aí nos comentários o que anda te limitando. Na PNL, uma das grandes chaves para poder se livrar dessas limitações é o poder da modelagem. Pois é, a modelagem, ela diz que a excelência ela pode ser duplicada. Então, se uma pessoa consegue fazer alguma coisa, tudo que a gente precisa fazer para conseguir fazer aquela coisa também é copiar, é modelar com precisão. E aí você poderá fazer exatamente a mesma coisa. Quer seja caminhar no fogo, em brasa, quer seja ganhar R$1 milhão, quer seja conquistar um relacionamento perfeito, desenvolver um relacionamento perfeito. Então a PNL diz isso, que o resultado que a gente tem na vida, ele é um conjunto específico de ações. Então, a gente tem que compreender que todos os resultados produzidos por algum conjunto específico de ação tem a sua causa. Todo efeito tem uma causa. Se você reproduz exatamente as ações de alguém, tanto as ações exteriores quanto as interiores, você também pode reproduzir aquele resultado, o resultado final. Então, se você fizer exatamente como uma pessoa está fazendo alguma coisa, você vai ter o mesmo resultado que ela.
Então, a gente sempre, assim, segundo a PNL, sempre começa modelando o sistema de crenças de uma pessoa. E depois você vai para a mentalidade dela. Eles falam que é a sintaxe mental. O que ela pensa, o que ela acredita e as questões interiores dela. O que está dentro da sua mente, como que elas fazem, como que elas agem no mundo, a ordem que elas fazem as coisas. Mas isso, se a gente for pensar assim dessa forma, é uma questão muito complexa, né? Então, existe por último, a gente espelha, a gente copia, a gente modela a sua forma física, a sua fisiologia, a sua postura, a postura da pessoa. E tem até uma tirinha, eu não sei se vocês conhecem, uma tirinha do Charlie Brown, que ele tá todo cabisbaixo, assim, com a postura para baixo. E aí chega a coleguinha dele, fica olhando para ele daquele jeito e ele fala assim com ela: ah, essa é a minha postura de deprimido. E aí ele fala assim com ela ainda: quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. E é verdade. Quando você está ereto, quando você está olhando para o alto, você muda quando você muda a sua fisiologia, você muda o seu estado mental, você muda a forma de pensar. E aí nessa tirinha, eu vou até mandar no grupo do WhatsApp para vocês verem, porque é difícil falar aqui, vocês conseguirem imaginar, né? Mas eu vou mandar lá, é só vocês irem no link lá que tá lá na minha bio e entrar no grupo. Então, o Charlie Brown fala com a amiguinha dela que a pior coisa que ele pode fazer nesses momentos que ele tá deprimido é ficar ereto, levantar a cabeça, porque aí a pessoa começa a melhorar. Se eu fico ereto, levanto a cabeça, eu começo a melhorar, ele fala com a amiguinha. Então, se você acha legal, ele fala assim, se você acha legal ficar deprimido, você tem que ficar assim, cabisbaixo. Então, na PNL, ele fala completamente isso, que o seu estado, ele é capaz de mudar o seu estado de espírito, ele é capaz de mudar as suas representações internas. Então, quando você se movimenta, quando você faz exercício físico, quando você fica ereto, quando você olha para cima, dificilmente você vai ficar triste, você vai ficar chateado, você vai ficar deprimido. A chave é a modelagem, é você copiar as ações, os pensamentos, as crenças de alguém que teve sucesso, teve êxito em alguma coisa. Então ele começa dizendo, a PNL começa falando das crenças, que a gente começa modelando as crenças. O que são crenças? É o que eu acredito. Então, uma vez que você diz para si que não pode, você fecha os caminhos neurológicos que tornam isso possível. Então, se você quer dizer para si, não, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, você começa a abrir os caminhos neurológicos e fornece recursos para que você realize aquilo. Então, quando você diz, saudade de você, tá ouvindo bem aí? Tá? Que ótimo. Então, as crenças é isso, é o que você acredita que você pode, o que você acredita que você não pode. Claro que a gente tem que ponderar, né? A gente pode até achar que a gente pode tudo, mas nem sempre a gente pode. A gente tem que agir com inteligência e com bom senso. Vamos supor que uma pessoa tem 1,5 m de altura e ela quer ser campeão de vôlei. Isso vai acontecer só se ela for boa também, andar em perna de pau, né? Então a gente tem que ter inteligência e bom senso e aprender, né, os recursos, esse poder que o Estado te causa, esse poder do Estado rico de recursos, aprender a ajustar a sua fisiologia. Quando você não está bem, você virar o jogo, olhar de forma positiva para as coisas e representar, que a gente muda os nossos estados também de acordo com a nossa representação interna,
de acordo que a gente pensa, de acordo com o filme que passa na nossa cabeça. Então, muitas vezes a gente pode pensar coisas ruins, né? A gente pode escolher, essa escolha é nossa. E outras vezes a gente fala, não vou pensar em coisa ruim. Claro que tem coisas que nos invadem o tempo todo, né? Televisão, jornal ruim, a qualidade do que você vê também, claro que influencia essas suas representações internas, esse filme que passa na sua cabeça. Então, se você vê filmes de qualidade, se você lê livros de qualidade, se você evita saber de tragédia o tempo todo, coisas que você nada vai poder fazer, porque a gente não pode fazer muita coisa, né? Ou então, Rita, eu prefiro ler as notícias pela internet, que eu vou num portal que eu tenho confiança, que não vai ser sensacionalista. Então, você se blinda assim também. Então, é importante você aprender sobre o poder de estar num estado rico de recursos. Para você se livrar das limitações, você tem que estar num estado rico de recurso. E aprender também a ajustar a sua fisiologia e as representações interiores que você faz para você. A sua fisiologia é trabalhar a sua postura, trabalhar o seu olhar, e é isso, principalmente o exercício físico, que é um hábito angular. Depois eu vou falar de hábito, não vou entrar nessa questão hoje, tá bom? Mas e aí, quanto mais recursos você desenvolve, quanto mais recursos você tem, mais poder você tem, mais forte você se sente e mais você pode acessar os recursos maiores e entrar em recursos mais poderosos, né? Então, quando a gente alinha por meio da nossa crença, a gente alinha o nosso foco, igual eu acabei de falar, das questões do que a gente vê, do que a gente não vê, né? Quando a gente ajusta a nossa fisiologia, a gente encontra um caminho para mergulhar na consciência coletiva. Então, quando a gente alinha o nosso corpo, que é a nossa fisiologia, no exercício físico, às vezes na yoga, no que for, né? Sempre se policiar, se vigiar na sua postura. Quando você alinha a mente e o corpo, você eleva a sua consciência, você expande a consciência. E o que quer dizer expandir a consciência? Você acessa o seu espírito, né? Você expande a sua consciência, você compartilha com o universo, com o que você quer chamar, você eleva a sua existência, né? Então, nessa mesma linha de pensamento, os nossos corpos, os nossos cérebros, nossos estados em harmonia nos elevam a um nível mais alto de existência. Então, quanto mais afinado você tiver, mais sensação de poder você vai ter, você vai poder acessar a sua intuição, você vai ter um foco muito maior em tudo. Você acessa o norte. Quando você tem foco, você tem um norte. Eu falei sobre foco na minha última live. Então, quem não viu, tá no IGTV. Lá tá bem legal. O que você faz, assim, eu vou falar até daqui a pouco aqui. Vocês devem conhecer pessoas confusas, que estão sempre fazendo mil e uma coisas, não estão fazendo nada, né? Elas, por causa de foco. Então, nessa última live que eu fiz, eu falo de como desenvolver o foco. E é muito eficaz. Eu já trabalhei com várias pessoas isso. E hoje em dia, a falta de foco é em decorrência da sociedade que a gente vive, das informações que vêm o tempo todo, de tudo isso, né? Então, eu acabei de fazer um resumão do que é preciso para se livrar de uma vez dos limites. Mas, eu falando dessa forma, é uma coisa muito complexa, né? Você tem que modelar, você tem que pegar alguém que você admira e modelar as suas crenças, a sua mentalidade, suas ações, sua fisiologia, o que ele pensa, a sua sintaxe de ação. O que é sintaxe de ação?
o modo como as pessoas fazem as coisas, a ordem que elas fazem. Então, na modelagem tem tudo isso, é tudo passo a passo. A ordem que você faz as coisas, a ordem das suas ações, ela faz muito diferença no resultado. Eu fico vendo, assim, eu fiquei pensando no exemplo que eu daria da minha vida, assim, da minha vida prática. E eu tenho uma filha, né? Eu não sei se você sabe, a Nina. E eu guardo as roupas dela, as minhas roupas e tal, e aquela coisa e tudo mais. E aí eu sempre ficava uma bagunça, guardava uma roupa aqui, outra ali, parará. Hoje, quando separo as roupas, vocês já devem fazer isso, pode ser, mas eu era uma pessoa desorganizada, sem foco. Posso dizer, uns 5 anos atrás, eu era assim. E aí, hoje em dia não, separo as camisetas todas juntas, o que é de pendurar tudo junto, as calcinhas, tudo. Na hora que eu vou guardar, eu não gasto 5 minutos ali. Então, o modo como você se organiza, o modo como você faz toda a diferença no resultado que você vai ter. Então, eu fiz um resumão, eu estava falando, que não é simples você sair modelando as pessoas. Claro que pequenas ações, quando você quer pequenas ações, você começa a modelar. Por exemplo, o emagrecimento mesmo. Você começa a modelar as pessoas por exemplo, uma prima, alguma pessoa assim, que você admira e quer mais, como que ela come? Ela descansa o talher, ela come devagar, ela repete. Então, assim, pequenas ações é possível você modelar. Mas aqui a gente está falando de grandes ações para que a gente não tenha limitação nenhuma mais na vida e que a gente consiga o que a gente é capaz de conseguir, né? Então, eu fiz um resumo e agora eu vou entrar para a ação específica, que nós vamos, como começar, o ponto de partida. E como eu falei no início da live, para quem não estava aqui, não viu, eu falei que esse é um assunto longo, e que eu vou partir essa live em 2 aulas. Então, vai ser essa primeira aula e a segunda aula que eu vou falar o restante. Então, nós vamos falar aqui agora, começar. Eu vou te ensinar um exercício, né? Para você saber, para ficar bem claro o que você quer. As pessoas têm muita dúvida. Então, parte desse processo de poder, né? Esse é um processo de poder. E de deixar as limitações para trás, você tem que ficar bem claro para você o que você quer. Então, é hoje isso que eu vou te ensinar, tá? Quando a nossa mente, ela tem um alvo definido, ela pode focar, dirigir, reforçar, redirigir, até alcançar a meta pretendida. Eu costumo dizer muito... Pessoal, arrumar o cabelo tá horrível. Eu tenho que arrumar o cabelo, não tem jeito. Eu costumo dizer demais que quando você tem foco, você estabelece um norte. E você conhece aquele norte. Então, você tem que saber bem que norte que é esse. Por quê? Porque a vida, ela vai te apresentar um monte de caminho para você escolher, para você passar. E aí, vai te desviando. Mas quando você conhece o seu norte, quando você conhece a sua meta, seu objetivo, você pode sair do norte, assim, do norte você não sai, você desvia e você volta para lá. Então, se você quiser ver a live do foco, ela tá no IGTV e lá eu ensino como desenvolver seu foco. Então, quando a nossa mente tem um alvo pretendido, fica muito mais simples a gente alcançar. E se a gente não tem um alvo pretendido ali, um alvo bem claro, a nossa energia para conseguir, para realizar, para chegar próximo, ela é dissipada, né? Então, a diferença entre as pessoas que têm essa habilidade de definir, né, a diferença de habilidade das pessoas para liberarem todos os seus recursos pessoais, esses recursos que a gente se imune, a diferença entre um e outro, muitas vezes é como ele como ele define as metas deles. Tem um estudo sobre os graduados da Universidade de Yale, se não me engano, nos Estados Unidos.
Esse é um estudo de 1953, um estudo bem antigo, e ele mostra com muita clareza esse ponto. Foi perguntado para alguns entrevistados, os graduados de lá, se eles tinham as metas deles claras e um plano para seguir, né? A meta clara com um plano para atingir. E só 3% desses estudantes, desses graduados, tinham essas metas anotadas. Aí depois de 20 anos, eles foram fazer essa pesquisa de novo, né? Eles voltaram e entrevistaram os que ainda estavam vivos e tal, e descobriram que os 3% que tinham as metas claras e anotadas, eles valiam mais, isso em termos salariais, do que o restante dos 97%. Então, eles estavam melhor financeiramente do que o restante, do que os 97% restante. Claro que essa pesquisa ela foi unicamente foi de desenvolvimento financeiro, né, para medir o desenvolvimento financeiro das pessoas. Mas, no entanto, depois eles fizeram uma pesquisa mais subjetiva e não tão mensurável como essa, e eles identificaram que o nível de felicidade também parecia maior nesses 3%. Então, gente, dessas pessoas que tinham as metas escritas. Então, esse é um poder de determinar a meta. Esse é um poder que pode causar na nossa vida. Não é uma ação complicada, é isso que eu vou ensinar para você hoje. Então, a gente precisa ter metas claras e específicas. Então, hoje você vai aprender a formular metas, sonhos e desejos. Você vai aprender a fixar com firmeza em sua mente o que quer e como consegui-lo. É a mesma coisa, por exemplo, você já tentou fazer um quebra-cabeça sem ver a imagem, a figura dele pronto? É assim que a gente faz com a nossa vida muitas vezes. A gente quer isso, quer aquilo, aquilo outro, mas a gente não tem a imagem daquilo pronto e do que aquilo é capaz de trazer pra gente. Então, pessoal, a vitória ela começa pelo princípio. E aí, muitas vezes a gente vê pessoas confusas, né? Há pessoas, e todos nós a gente conhece algumas delas, que parecem estar sempre perdidas, um nevoeiro de confusão. Elas vão para um lado, vão para o outro, tentam uma coisa e aí não consegue, desiste, volta. E o problema delas, pessoal, apesar de ser tão confuso assim, e a gente vê que é um sofrimento para ela também, ficar nessa confusão, não saber o que quer, né? Então, eu respondi. É muito simples o problema delas. Elas não sabem o que querem. Então, você não pode atingir um alvo sem saber qual é o alvo. A gente precisa saber o alvo para atingir o alvo. E aí, vocês não vão fazer esse exercício agora, porque é um exercício grande. E se quiserem pegar a caneta, eu aconselho, e vou falar só uma parte para não delongar muito. Mas depois, se quiserem entrar no grupo do WhatsApp, eu passo o PDF direitinho com tudo. Pessoal, o que vocês vão precisar fazer quando vocês forem fazer esse exercício é se recrutar num lugar, sair, ficar 1h30 por aí, separar esse tempo para vocês, num lugar tranquilo, e o exercício que vocês vão fazer é sonhar. Mas é muito essencial que você faça de maneira totalmente concentrada. Mas aí você me pergunta, fala assim, Rita, poxa vida, para não dizer outra coisa, poxa vida, como que eu vou sonhar de maneira concentrada? Hello, como assim? Ei, né? Hein? Como que eu sonho de maneira concentrada? Então, igual eu disse, você vai planejar passar 1 hora ou mais aprendendo o que você espera ser, fazer, compartilhar, ver e criar. Você poderá decidir suas metas, determinar os efeitos que elas vão causar na sua vida. E aí você vai fazer um mapa das estradas que quer percorrer na vida. E
vai planejar como que espera chegar lá, né? Então, pessoal, não tem necessidade de nenhum limite possível. Nesse momento que você estiver lá sozinho com você, no seu canto, com a sua caneta, com o seu papel, você não vai pôr nenhum limite para você. Claro que usando o bom senso e a inteligência. Aquela historinha que eu contei lá no início da pessoa de 1,5 m que queria virar campeão no voleibol, não tem jeito. Então você vai criar histórias e metas assim que sejam possíveis nas suas habilidades, dentro das suas habilidades, né? Nada impossível, mesmo porque para você não desviar a sua energia. Mas quando você encarar as coisas com inteligência, não há limites, assim, efeitos possíveis, limites para vocês. Então vocês vão criar metas ilimitadas, porque metas limitadas, elas criam vidas limitadas. Então você vai criar metas que não te dê limite, que não te imponham limite. Você vai criar metas que não te impõem limite. Você vai colocar no papel o que você quer de verdade, né? Então, portanto, vá o mais longe que você quiser. Você precisa decidir o que quer, porque se você não decidir o que quer, você não tem nenhum jeito de você alcançar. E se você cria metas limitadas, você vai acabar vivendo uma vida limitada, né? Então, a primeira coisa, nós vamos seguir 5 leis para formular objetivos. Então, é muito importante que você anote e que você tenha isso na cabeça, porque formular objetivos não é simplesmente, vou fazer isso. Não. Então, tem 5 leis para você formular o seu objetivo. Então, a primeira lei é exprima o seu objetivo em modo positivo. Muita gente fala frequentemente o que ela não quer que aconteça. Eu não quero engordar mais. Não quero engordar mais. Não, ela não pode. A nossa mente, o nosso cérebro não entende negação. Você tem que dizer o que você quer e ser mais específico possível. Esse é o número 2. Como que essa meta ela parece? Você vai usar os seus 5 sentidos para ser específico. Como que essa meta parece para você? Como que ela soa? Como que ela cheira? Você vai fechar os olhos e vai sentir. Nesse momento, você fecha os olhos e sente. Você vai usar todos os seus sentidos para descrever o resultado que você quer. Então, quanto mais ricos de sentido for essas descrições, mais forte o seu cérebro vai ficar para criar os seus desejos. Então, nesse momento, você sente, você tem cheiro a sua meta, o seu objetivo, que cheiro que ele tem, que momento que ele tem, o sol como vai estar naquele dia, o que você vai estar sentindo, né? Tudo. O que aquela meta significa? Tem o procedimento evidente. Então, saiba como você se parecerá, como você se parecerá, como você se sentirá, o que você ouvirá e sentirá no mundo exterior, o que você verá ao seu redor após ter alcançado aquela meta. Como será você alcançado aquela meta? Como você vai estar se vestindo? Como você vai estar se portando? O que você vai estar sentindo? Você vai estar mais velha? Como vai ser? A quarta lei para você formular o objetivo esteja no controle. O seu objetivo ele deve ser iniciado e terminado por você. Ele não deve depender de nenhuma mudança de outras pessoas para que você seja feliz. Então, o objetivo é de sua responsabilidade, esteja no controle, ele não vai depender de ninguém, não é do seu esposo, não é da sua esposa, não é se ela melhorar você vai ser mais feliz, não. O seu objetivo ele é de sua responsabilidade, ele vai ser iniciado e mantido por você. Ele não deve depender de nenhuma mudança de outra pessoa. E por último, das 5 leis para se formular objetivos, por último, você vai verificar
se seu objetivo ele seja ecologicamente sadio e desejável. O que isso significa? Se ele protege o futuro, se as consequências desse seu objetivo ele vai beneficiar você e a outras pessoas também, certo? Então, eu sempre faço nas minhas palestras, e eu vou perguntar aqui para vocês, eu pergunto, né? Eu sempre faço essa pergunta nas palestras, e vou perguntar aqui para vocês refletirem também, o que você faria se soubesse que você não poderia fracassar? O que você faria se você não tivesse nenhuma limitação? Nem limitação de tempo, nem de dinheiro, se você estivesse absolutamente certo do seu sucesso, que atividade seguiria? O que você faria hoje? Que ações você faria? Todos nós, a gente tem ideia do que a gente quer, né? Mas algumas ideias são muito vagas, por exemplo, eu quero mais amor, mais dinheiro, mais tempo para aproveitar a vida. Mas, no entanto, para a gente dar força para os nossos biocomputadores, para o nosso cérebro, para que crie um resultado, a gente precisa tornar esse objetivo cada vez mais específico. Então não adianta você falar, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego melhor. Não, você tem que ser específico. Que carro que eu quero? Como é essa casa? Onde que ela fica? Paredes de que cor? Como que é a planta dela? O emprego melhor é o quê? Qual cargo você quer ocupar? Talvez em qual empresa? Então, você tem que ser muito específico. Você precisa decidir com critério o que quer, porque o conhecimento do que você almeja determina o que você conseguirá ou não. Você precisa ser específico, porque quando você é específico, você abre as trilhas neurais, você desenha no seu cérebro novas trilhas para que você alcance seus objetivos. Então, antes que alguma coisa, isso é muito importante, tudo antes de acontecer no mundo exterior, na nossa vida exterior, no mundo exterior, no cotidiano, ele primeiro acontece no mundo interior de alguém, né? O Ford, quando foi fazer o carro dele, ele imaginou aquele carro, tantos inventos, né, tecnológicos, a pessoa precisou pensar naquilo primeiro, antes dela criar. Então é isso, então você tem que programar a sua mente e seu corpo também, se preparar para alcançar aquela meta. Então depois que eu te falei das 5 leis para formular os objetivos, você agora vai criar a sua vida, você vai criar o que quer e se livrar de uma vez por todas desses limites, certo? Então, como eu tinha falado no início da live, a live é longa, vai ter 2 partes. E, na verdade, eu te falei agora que você vai se livrar de uma vez por todas de todos os limites, não falei? Então, são 12 tópicos que eu tenho que falar daqui pra frente. Mas como eu já falei a introdução toda e já te contei as 5 fórmulas, as 5 leis de formular os objetivos, eu vou falar os 4 primeiros tópicos dos 12 e vou deixar o resto dos 8 tópicos para a próxima live da terça-feira. Então, você fica atento que tem a segunda parte, tá bom? Se você já quiser adiantar, eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo, tá lá na minha live o convite. É só você clicar na bio, na minha live não, na minha bio do Instagram, que tá lá, participar do grupo de WhatsApp. Você clica lá, você entra no grupo. E eu vou mandar lá o PDF direitinho com essas 5 leis dos objetivos e dos 4 primeiros passos para você se livrar de vez das limitações e criar a vida como você quer, tá? Então, se você já quiser se antecipar, papel e caneta na mão. E aí, você vai para aquele lugar que eu te falei, para um lugar tranquilo, lugar seguro, que você se sente confortável. E esqueça do tempo, muito importante que você tenha tempo, se sinta relaxados e comece a fazer um inventário dos seus sonhos, das coisas que você quer compartilhar. Crie pessoas, sensações, lugares que quer e que quer que façam parte da sua vida.
só escreva. E não há limite, você vai escrevendo, abrevie quando possível, para logo passar para a meta seguinte. É como se você estivesse bibliografando, você se deixe levar, né? Mantenha sempre a caneta movendo o tempo todo. Leve o tempo que você precisar para elaborar uma lista extensa de objetivos relacionados com o trabalho, com a família, com os relacionamentos, com o seu estado mental, emocional, social, material, físico e de qualquer outra coisa que você pensar e você quiser. Nesse momento que você estiver lá no cantinho criando as suas metas, esse momento que é seu, você vai se sentir como um rei. E que pense, que tudo, lembre-se, né? Lembre-se que tudo está ao seu alcance. Então, conhecer o seu objetivo é a primeira chave para alcançar o objetivo. Então, alucine, sabe? Alucine, deixe sua mente livre. E qualquer limitação que você tenha nesse momento, qualquer limitação que te apareça nesse momento, que foram criadas por você, né? Essa limitação, ela apareceu ali naquele momento. Onde que elas existem? Só na sua cabeça. Elas só existem na sua cabeça. Então, pessoal, lembre de uma coisa muito importante. A mente, ela mente pra gente o tempo todo. Ela quer nos convencer o tempo todo do contrário, do que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é capaz. Então, a mente mente. Quando ela vier mentir para você, o que você vai fazer? Você vai fazer mentalmente. Você vai pegar essas crenças, que são crenças que te limitam, crenças limitadoras, e vai jogá-las fora. Vai jogá-las fora ali naquele momento, mentalmente. E aí você vai fazer isso e você vai ver como você vai se sentir muito mais livre. Então, esse é o primeiro passo dos 12 que eu te falei. Faça a sua lista extensa dessa forma, tranquilo, alucinando, deixando vir, abreviando, tá? O passo 2, nós vamos fazer um segundo exercício. Veja a lista que você fez e comece a estimar o tempo que você espera alcançar cada um daqueles objetivos que você colocou. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Lembrando que uma viagem de centenas de quilômetros, ela começa só com um passo, né? Então, você vai colocar lá para cada objetivo o tempo que você acredita que vai alcançar cada um deles. E agora o terceiro passo. Você vai separar dessas metas todas que você escreveu, da sua lista extensa, 4 metas mais importantes para você esse ano. Quais são as 4 metas mais importantes para você esse ano? A gente ainda está no início do ano, então ainda dá tempo. Separe 4 delas. Você vai separar as metas que você vai estar mais empenhado, mais entusiasmado, as coisas que vão te dar mais satisfação. E separa. Agora, eu quero que você escreva o motivo que você vai realizá-las, o porquê que você vai realizá-las. Então, você vai ser claro e positivo. Você vai escrever o porquê você vai realizar cada uma dessas 4 metas. E diga para si mesmo por que está certo que vai alcançar os seus objetivos e por que é importante que você o faça. Se a gente tem razão suficiente, a gente pode fazer qualquer coisa. A razão é a diferença entre estar interessado e estar empenhado em realizar alguma coisa. Então, você vai estar empenhado. Quando você tem razão para realizar aquilo, uma razão, você se empenha para realizar aquilo. Então, se você tem um porquê, né? Tava falando do porquê. Se você tem um porquê bem grande, você sempre vai resolver o como. O como já não vai ser empecilho. Muitas vezes a gente acha que, nossa, como que eu vou fazer isso? É empecilho. Mas quando você tem uma razão, é um norte e é um porquê. Você arruma jeito de realizar o como. E agora, a quarta, que é a última que eu vou falar hoje, as 8 demais, eu vou deixar para falar na nossa próxima live, que é na próxima terça-feira,
possivelmente vai ser até mais rápida que essa, a nossa quarta, que eu fecho hoje, fecho um assunto, agora que você já tem uma lista das suas metas principais, que são aquelas 4, reveja-as confrontando com aquelas 5 leis de formulário objetivo. Então, você pegou aquelas 4 macro metas, né? Você vai ver se elas estão expressas no positivo, você vai ver se as sensações delas, elas são específicas, você vai ver o que experimentará, vai voltar naquela lista quando você realizar cada uma dessas metas, o que você vai experimentar com todos os seus sentidos, o que você vai ver, o que você vai sentir, como que ela cheirará, né? Então, em termos mais claros, o que você verá, o que você ouvirá, o que você sentirá, o que você cheirará. E repare também se elas são ecológicas, desejáveis para você e para os outros. E aí você vai confrontar, né, uma lista com outra. E aí, depois disso tudo, se alguma das suas metas, ou mais de uma, violar aquelas condições para formular os objetivos, você vai mudá-las para tornarem viáveis, certo? Então, hoje, é isso que eu tenho para te dizer. Esse conteúdo, ele é muito precioso. É um conteúdo que, se você, a gente costuma dizer, eu costumo dizer muito isso, que muita gente quer a mudança, mas não quer mudar. Mudar dá trabalho, realmente. Você sentar, você parar um tempo da sua vida para você refletir, para você escrever, para você planejar. Ela é um trabalho, mas que depois você viu o estudo lá do pessoal de Yale, né? Depois de 20 anos, como as pessoas estavam, daquelas pessoas que tiveram metas específicas, que tiveram metas claras e planos, como que elas estavam depois de 20 anos, das que não tinham. Então é isso, são os primeiros 4 pontos, e na próxima live da terça-feira que vem, eu vou passar os demais 8 pontos. 8 pontos não, 8 pontos. Então, pessoal, outra coisa, quem não tá no grupo do WhatsApp ainda, entra lá que eu vou passar o resumão, o PDF dessa live de hoje para vocês terem tudo anotadinho para você poder fazer o exercício. Então é isso, pessoal. Beijo, ó. Tchau.